Tabelinha Rivalo SDA, histórias perdidas das Copas ganhas pelo tricampeão, pelo furacão da Copa de 70, o Jairzinho, pelo Tetra, pelo capitão do Penta, o Cafu. Vamos falar de grupo G no Catar, o grupo do Brasil, Sérvia, Suíça, Camarões. É quase que o repeteco da Copa de 2018, contra uma Sérvia que está melhor do que esteve na Rússia, contra uma Suíça que está melhor do que esteve na Rússia e contra o Brasil que parece que está melhor e eu acho que vai mais longe. Mas isso quem vai falar é o Jair, quem vai falar é o Cafu. Mas antes da gente falar de histórias deles em Copas contra essas seleções e a favor, e como jogar a favor de Brasil, Jairzinho e Cafu, em cima de um papo que a gente falou em outros dos episódios da série aqui, que é essa questão que eu falo sempre sobre o Neymar. O Neymar chegou na seleção em agosto de 2010, estreando junto com o Mano Menezes. E aí eu começo pelo Jair, o Cafu falou um pouquinho, eu quero conversar contigo, Jair. Já falei de você, começando no Botafogo, só substituindo o Garrincha, vindo pro meio, começando em Copa do Mundo com Jair e Pelé e tal, jogando com todas aquelas séries de 70, sendo a fera do time de 74, mas ainda tinha Ravelino, tinha PC, tinha um baita time de 74 também, não jogou tão bem, mas enfim. Nunca, e indo para longe, anos 30, Domingos da Guia e Leônidas. E aí você vai contando. E 70 que foi o auge. Nunca um jogador tão acima da média como o Neymar esteve tão sozinho em relação aos seus companheiros como o Neymar. O Cafu já falou, eu concordo com ele. Agora tem 2 ou 3 que estão mais se aproximando. Mas nesse período todo do Neymar, de 2010 para cá, Neymar e talvez Felipe Coutinho, que já passou, mas acho que tem que ir para a Copa, mas, cara, não tem igual. É Neymar muito acima dos caras. Isso pesa, não é, Jair? De fato, é desproporcional, né? Porque eu nunca vi o futebol brasileiro tão carente, principalmente de seu poder mais forte, que sempre foi o ataque, né? E o Neymar ainda, eu não vejo outro que possa dar a sustentação para ele. Desse nível não tem. Tem até cada vez mais, até falando de ponta, você tem Rafinha, você tem Antony, você tem Rodrigo, tem Vinícius Júnior, tem o Richarlison que pode fazer as assunções, mas, cara, do nível do Neymar não tem, né, Jair? Não tem mesmo, não. Peço perdão a todos eles. Vai ficar sozinho. De novo. Mas menos sozinho do que já esteve. Vai, Cafu. Menos sozinho do que já esteve. Alguns anos atrás, realmente, o Coutinho era um que poderia dar uma assistência para ele, mas infelizmente não teve uma sequência muito grande. Mas por um longo tempo, ele foi muito sozinho. Aí, eu ia nos jogos amistosos com festa de final de ano, esses jogos beneficentes. Eu falava pro Roberto Carlos, já naquela época, pena que esse menino tá sozinho, né? Falei, Roberto, pena que não tem ninguém que tenha a mesma linha de raciocínio que esse menino. Rapaz, é um talento, vai ficar um talento, eu falava, vai ficar um talento perdido. Pois é, cara. Porque ninguém consegue chegar na linha de raciocínio desse menino. A gente vira ele jogando e fala, olha só. É muito só que assim. não tinha ninguém do lado. Por exemplo, na Copa do Mundo de 2002, na Copa do Mundo de 1970, que nem eu falei, nós tínhamos 8, número 10. Verdade. Então qualquer Fora um os deles... que nem iam. Fora os de que nem seu iam. Lopes, De por seu exemplo. Lopes, verdade. Demir da Guia, mas principalmente em 70 de seu Lopes. De seu Lopes. Então, quer dizer... Alex, Djalminha, que não jogaram em 2002. Qualquer um ali poderia resolver o jogo. Qualquer um poderia ajudar ou qualquer um a fazer uma jogada. Agora, na geração dele, não. Ele veio numa geração de mais de 10 anos sozinho, carregando a seleção brasileira nas costas sozinho. E o Zuniga nas costas dele da Colômbia em 14. E ele sozinho, ele não tinha ninguém que alcançasse ou alguém que tivesse a mesma linha de raciocínio que ele. Agora nós temos jogadores que podem dar um suporte para ele, como o próprio Vinícius Júnior, o Rodrigo, o Paquetá, o Antony, o Rafinha. Hoje nós temos atacante com que ele possa fazer jogadas como o Richarlison, como o Gabriel Jesus, como o Pedro, que está muito bem. Nós não sabemos quem vai jogar ou não, mas você tem um meio de campo aí com o próprio Fred, o próprio Casemiro, que são jogadores que hoje pode dar sustentar e fazer com que ele jogue. Mas para isso, ele tem que ser inteligente em saber o que ele pode fazer para a seleção brasileira e o que a seleção brasileira pode fazer para ele. Perfeito. Eu costumo falar que a força da matilha está no lobo, mas a força do lobo é a matilha. Perfeito. Então, se ele pensar dessa maneira, e nosso treinador usar a inteligência, nós temos uma seleção hoje apta a ganhar a Copa do Mundo se nós fizermos um esquema tático perfeito para que esse menino possa jogar futebol, porque ele é diferencial. Ele faz a diferença. Ele sozinho resolve um jogo, como nós falamos. O craque, você sempre vai esperar algo dele. Sem dúvida. Você sempre espera algo diferente dele, porque você sabe que ele pode fazer e que ele tem capacidade ele pode mesmo, de fazer. Neymar pode. Não é que ele pode, ele faz. Ele faz, e nós sabemos que ele faz isso. Então, para que ele possa fazer, ele precisa ter um espaço para ele fazer. O Xavi falava uma coisa que é pura verdade. Se você pegar... Como é que você faz o Messi jogar? No espaço vazio. Como é que o Messi vai jogar no espaço onde tem 10 pessoas? O Messi não vai jogar. Tira o espaço vazio e coloca o Messi lá e fala para os meus jogadores, naquele espaço vazio... Joga pro homem. Joga pro homem.
que o homem vai resolver. Então, é só uma questão tática para que o nosso time possa realmente chegar a essa final de Copa Cafu, do Mundo. você falou uma coisa muito importante, que é também a que a gente fala no Brasil. Tudo craque se entende, claro que se entende. Né? Mais fácil se entender o craque do que tantos nós pernas de pau, bagrecéfalos se desentendendo. Mas necessita de um tempo e de questão do ajuste tático. A maior seleção de todos os tempos, que é a do Brasil de 70, muito por conta do homem aqui, o Jairzinho, também é a maior de todos os tempos, que ficou 112 dias direto treinando. Ajuda muito. Teve a mudança do Saldanha E para o além Zagallo, disso, mudou muito, inclusive. todo né? mundo jogava no Brasil. Né? Também. A E NB um jogando contra o outro constantemente. Ou, Já contra sabia, o outro ou entendeu? jogando junto. Né? O Jairzinho Junto e falou, o contra. Jairzinho falou no começo aqui, quando o Gerson pegava na bola, pelo Sabia. movimento da cabeça do Jairzinho, Já o Gerson sabia já que sabia ele- onde metia a bola. E você tá jogando dia a dia com esse jogador, você, que nem o Miller, por exemplo. O Miller, quando ele dominava com a perna direita, nós já sabíamos que ele ia meter com a bola esquerda, com a perna esquerda. Se ele dominasse com a perna esquerda, nós já Era o sabíamos que ele contrário. ia meter o contrário com a direita. jogador Isso aí. que me- Então, quer dizer, é o entrosamento, é você estar junto jogando no clube, é você estar junto entendimento. 120 dias na seleção, é o entendimento. Além disso, o próprio relacionamento entre nós. Sim. Exato. Nós Que temos que ajuda, estarmos três juntos para entender o caráter de cada um, a forma como se direcionar um para o outro, entendeu? E as arestas, tipo Pelé e Fontana, que nem jogavam junto, mas não se davam bem, se resolve lá no futebol e segue o jogo. E segue o jogo. Tudo certo. E tudo certo. Mas também é aquela coisa, mas aí, de novo, o meu mote aqui, e a importância fundamental do Zagallo na conquista de 70, que mudou completamente o time do Saldanha, não é tirando o mérito do Saldanha, mas é botando mérito pro Zagallo, porque tem a mania do Brasil. Não, o Saldanha que montou um time foi fundamental nas eliminatórias, mas é um time completamente diferente. Totalmente. Totalmente. Foram Porra. duas etapas. Uma que deu Muito a bem. estabilidade ao futebol brasileiro foi o Saldanha, né? Pelo Confiança. que vinha acontecendo anteriormente. E outro que deu personalidade ao futebol brasileiro, que é o Zagallo. O Zagallo, gente, mudou o goleiro, que você pode até discutir e tal, mas o Everaldo, na semana antes, ganhou o lugar do Marco Antônio. Piazza, volante, virou zagueiro. Isso. Clodoaldo sumiu o Tudo meio. dentro do Zagallo. O Gerson mais atrás. Rivelino, um mês antes, o Rivelino falou: eu não vou jogar onde jogou e brilhou. Jairzinho de volta pra direita, Não, o outros estão Zagallo- mais à frente, o Pelé um pouquinho mais à O frente. Zagallo tirou o Edu, Tirou o Edu, que era um monstro. introduziu o Riva. O Riva que falava: eu não jogo ali e jogou pra caramba. Com ele jogou. Cara, mudou o time inteiro. Pra ser o maior time de todos os tempos, 112 dias sim, mas esse time virou menos de um mês. Né, Jair? Então, assim, Verdade. então as coisas vão mudando e é muito pela questão de Sem técnica, dúvida. tática, da humildade de vocês. Tá aqui o jogador que mais jogou pela seleção brasileira e também mais jogou pela seleção brasileira porque ele jogou numa posição que ele não queria jogar na vida, que era lateral direito. Exatamente. É você se adaptar no esquema tático, é você se adaptar naquilo que o treinador quer. Você tá ali naquele momento, você tá defendendo a bandeira e a camisa e o brasão da seleção brasileira. Se o treinador pedir joga na direita, você joga na direita, joga na esquerda, você vai jogar na Lateral esquerda. esquerda que você estreou, a gente já contou aqui com os Já- Estados Unidos. Exatamente. 94. São 7 jogos e em 7 jogos tem que ter o sacrifício. Sem Mas dúvida. você está fazendo um sacrifício por algo produtivo, positivo. Você está lutando por um título que é importantíssimo. Um título que poucas pessoas vão ter. A oportunidade de estar lá, poucas pessoas vão ter. Então, quando o treinador fala, olha, eu vou adaptar um esquema, eu quero adaptar na ponta direita ou na ponta esquerda, cara, é a Copa do Mundo. A gente tá falando aqui, está falando de ter a honra de estar com o Jairzinho e com o Cafu, porque é tudo isso que eles fizeram, tudo que eles sacrificaram. Exatamente. Nós já não estaria com eles aqui. Em prol de um objetivo, Não, a Gui, conquista. a rival estaria se A o Jair com o conquista. Cafu se eles não fizessem o que fizeram, principalmente em Copas do Mundo. Cara, e devia estar porque o que esses caras jogaram. O que esse homem jogou pelo Cruzeiro em 76, cara? Campeão da Libertadores, esse time fantástico, Zé Moreira. Pelo amor de Deus, cara. Deus do céu. É o time que eu mais torci sem ser o meu em Libertadores, foi aquele Cruzeiro de 76. Cara. Vocês jogaram pra caramba. E o Zezé Moreira foi muito especial. Ó, que time era Eu maravilhoso. lembro Pô. que ele chegou lá no Rio, não sei quem deu meu telefone para ele falou, Quero você. quero você. Eu falei para ele, quem te falou que eu quero ir? Eu estou muito bem no Rio, cara, muito bem. Ô, seu José, quem falou para o senhor que eu quero ir? Não, eu quero você e acabou. E acabou porque ganhou a América. Fantástico. Pô, timaço. Aí, do vamos lá, Cruzeiro, timaço. Que ataque, hein? Tipo, ainda o falecido Roberto Batata, nossa. Batata. Pô, Palinha Todos jogando muito, eles. Joãozinho, cara. Nossa, Nelinho mano. batendo falta. Cara, também falando de lateral direito, aquele pé de pato do Nelinho, mas o Nelinho pra chutar uma bola eu nunca vi coisa igual. Pra mim, o mais completo batedor de Maior falta na vida é o respeito Marcelo aqui ao Carioca. capitão, mas Pô, ó, Nelinho é brincadeira. o Nelinho joga. Nossa.
né? Mas enfim, é tanta gente boa. Mas voltando aqui, falando de gente boa, a Sérvia tá melhor, Suíça tá melhor, Camarões tá melhor. Camarões tem história de Copa em 94, vocês passaram em cima 3-0. Exatamente. Você nem jogou, você estava no banco. Eu tava no banco. É uma seleção que não pode esperar muita coisa. Não, até menos agora. Não, exatamente, até menos agora, com Sérvia e Suíça. Aí, o time da Sérvia é bom. É bom, eu acho que... O time da Sérvia é bom. Eu acho que a Suíça também é boa, viu? Não sei quem vem. É bom que tem um centroavante, o Brel, que é um goleador nato, que tá fazendo Suíça faz gol também. muito gol, uma seleção que sabe fazer gol. O Brasil já enfrentou a Suíça em outras ocasiões, já enfrentou a Sérvia. Cara, Brasil passa... Primeiro, mas vai ser duro. Vai ser duro, mas passa primeiro. E eu prefiro, você sabe muito bem, a gente já falou. Quanto mais tranca o Brasil, mais porrada o Brasil pegar a Copa do Mundo, melhor. Melhor. O Brasil passa em primeiro e pra mim ainda passa a Suíça em segundo. Eu também, Brasil e Suíça. Pra mim também. Tamo junto de novo. Tamo junto, tem muita história pra falar e tem muita história pra falar no próximo episódio também, Grupo H. Bom, já que estamos falando de Grupo G, estamos falando de Brasil, até onde vai o Brasil nessa Copa, Jair? Pra mim o Brasil vai à final. Tô contigo. Pra mim o Brasil ganha a final. Parabéns, mais incisiva. Mais bonita ainda, o Brasil ainda ganha a final. Fantástico. Não, eu vou ficar meio muro bet. Pra mim, vai pra final contra a França. Eu vou ficar ganhando em cima do muro. Jair? Pra mim também. Então tamo junto. E não é porque a gente tá aqui, não é só porque os caras são bandeiras internacionais da seleção brasileira. Mas o Brasil tem bola pra ganhar o Hexa, tá? Tem como. E muito. E tem muito. Então, ó, próximo episódio, Grupo H, falando mais na tabelinha entre aqui, Rivalo e SDA, com o Jair, com o Cafu e com você, falando de Copas do Mundo, de histórias perdidas, de Copas muito ganhas pelo tricampeão Jairzinho, pelo Tetra e pelo Penta Cafu. Quer ganhar essa camisa da seleção brasileira pentacampeã do mundo, autografada pelo furacão da Copa de 70, o Tri Jairzinho, pelo Tetra e pelo capitão do Penta, o Cafu? Basta você acessar e se inscrever no YouTube da SDA, acessar e se inscrever e compartilhar também o Instagram da SDA e o Instagram da Rivalo para você estar concorrendo a essas belezuras, camisas da seleção brasileira autografadas pelo Jairzinho e pelo Cafu. Só na nossa parceria entre Rivalo e SDA.